A pirataria veio mais tarde. No início, todos eram servidores remunerados do governo britânico. No Natal de 1654, 18 navios de guerra zarparam, levando 3.000 homens em uma missão de atacar, saquear e devastar territórios espanhóis. Entre eles estava o jovem Henry Morgan. Agora, nossos investigadores seguirão os passos de Morgan. Como este, eles partem para a Jamaica. Ali, descobrirão como os piratas e a Marinha Britânica transformaram totalmente esta ilha. Nossos investigadores estão em busca do mundo perdido dos piratas do Caribe. Há 350 anos, centenas de homens partiram das docas de Bristol, na Inglaterra, para o Novo Mundo. Um deles era um jovem aventureiro chamado Henry Morgan. Morgan chegou na Jamaica em maio de 1655 como parte de uma força britânica cuja tarefa era tomar terras dos espanhóis. Rapidamente, dominaram as defesas da ilha e, em vez de ocupar a capital, chamada de Spanish City, decidiram construir uma nova base. O local que escolheram fica na ponta de uma longa península ao sul do porto de Kingston. Deram-lhe o nome de Port Royal. David Stewart, um arqueólogo marinho, veio em busca do que restou do mundo ao qual Henry Morgan pertenceu. Hoje, Port Royal é uma pequena aldeia de pescadores. Não há traço algum de sua antiga glória. Hoje, Port Royal é uma parte da Jamaica muito pequena, muito quieta, meio perdida. Parece que nada acontece aqui. Mas há 400 anos, esta deve ter sido a maior e mais rica colônia do Novo Mundo. Só há uma estrutura completa da cidade original. Chama-se Fort Charles. David encontra-se com o arqueólogo Roderick Ebanks. É uma estrutura impressionante. Eles construíram isso pela necessidade de defender Jamaica. Há aberturas para canhões em todos os lados desse forte, não apenas no lado voltado para o que hoje é o mar. Este forte foi a principal unidade de defesa e cobria 360 graus. A construção do Forte Charles começou assim que os britânicos chegaram na ilha. Muitas de suas características sobrevivem intactas, inclusive as grossas paredes de pedra calcária e dezenas de canhões que vieram da Inglaterra. Mas, cravado na parede, há um sinal de que houve aqui uma mudança dramática. Notei uma série de argolas de ferro ao longo da fachada do forte. Para que serviam? Eram usadas para amarrar a corda e dar uma ancoragem segura aos navios. Eles chegavam e eram descarregados. Há 4 desses anéis aqui. Essas argolas são intrigantes. Navios eram amarrados nelas, mas não há navio algum perto do porto. O navio inteiro, projetado para evitar um ataque vindo do mar, é completamente cercado de terra. Como evidentemente o forte não mudou de posição, a única resposta é que a terra mudou sua forma. E existe outra evidência: uma construção que afundou no solo. É uma estrutura impressionante, como você pode ver. É preciso manter um pé mais alto que o outro ao andar, senão você cai para o lado onde a casa afundou. É uma clara demonstração de que Port Royal é construído em uma superfície muito instável. A terra é instável porque é formada por areia solta e cascalho fino trazidos dos rios no continente. Ao longo do tempo, esses sedimentos alargaram a terra. Mas, há 350 anos, quando o forte foi construído, ficava cercado pelo mar nos 3 lados. A alguns metros do Forte Charles, Roderick mostra a David as ruínas de um segundo forte, que também ficava junto à água. Ao todo, a Grã-Bretanha construiu 5 fortes ali. De onde estão, David foi capaz de imaginar a forma original de Port Royal. Desenhei este mapa de Port Royal para entender o que vimos até agora.
Broderick nos mostrou o Forte Charles e o Forte Walker. Também nos contou que há boatos de que um outro forte, o Forte Rupert, às vezes sai da água em algum lugar por aqui. Vamos ali para ver se conseguimos achar o local. O terceiro porto fica no meio de um denso manguezal. David e seu guia abrem um caminho através do matagal. No ponto exato em que o forte deveria estar, eles descobrem um grande lago. Infelizmente, parece que nesse momento o lago está muito alto e não podemos ver nenhuma das paredes. Como os outros, a posição do Forte Rupert mudou em relação à linha costeira. Sabe-se que o Forte James e o Forte Carlisle estão submersos e que ambos foram construídos na costa. Ligando-se os diversos pontos e juntando o padrão dos fortes, como devem ter sido no século XVII, conclui-se que o território na época tinha uma forma muito diferente da atual. Mapeando os locais dos portos hoje, David descobriu que a forma da península inteira se alterou dramaticamente desde a construção de Port Royal. Os fortes revelam algo mais sobre esta comunidade à época de sua formação. Era um agrupamento com muita necessidade de defesa. Jamaica era a única colônia britânica no meio do território espanhol. Um ano após a invasão, a frota que trouxera os britânicos voltou para casa. A ilha ficou desprotegida e vulnerável. Não demoraria muito para Port Royal ser atacada por piratas. A 240 quilômetros da Jamaica, na distante ilha de Tortuga, instalara-se uma comunidade de marinheiros banidos e desertores, muitos dos quais tinham vindo das docas britânicas. Eram conhecidos como os bucaneiros. Tessa se encontra com o historiador Ed Chrysler. O que foram exatamente os bucaneiros? Era um ajuntamento esquisito de indivíduos. Havia proscritos de muitas nações, de todos os tipos. Todos aventureiros e individualistas, marujos abandonados, escravos fugidos, refugiados políticos, hereges, todos eles homens errantes e solitários. Os bucaneiros foram a Tortuga depois que os espanhóis trouxeram gado para a ilha. Sobreviviam dessa carne e o método utilizado para assar sobre uma grelha de madeira conhecida como bucã deu-lhes o nome de bucaneiros. Mas eles queriam mais do que alimentos dos espanhóis, queriam ouro. Eles formaram um grande grupo e se auto-intitularam a Irmandade da Costa. E então começaram a atacar os pequenos navios mercantes, capturando-os e depois voltando para dividir o botim. Esses homens eram selvagens, mas na Jamaica os britânicos estavam desesperados. Quando ficou evidente que os espanhóis voltariam, eles começaram a pensar em um modo de se defender. O governador da Jamaica apresentou um plano radical. Convidou os bucaneiros para morar em Port Royal. Ele pensou, se lhes dermos uma base onde possam saquear navios, vender a pilhagem e defender a colônia, empreendendo uma guerra agressiva contra os navios espanhóis, com certeza estes pensarão duas vezes antes de invadir uma ilha que tenha uma terrível força de combate como os bucaneiros.